Arilson de Paula Nunes nasceu no dia 30 de outubro de 1971, em Pontalina, no estado de Goiás. Com uma infância muito pobre, o pequeno Paulo Nunes sempre teve total apoio da sua família, que acreditava no sonho do garoto. Ele largou os estudos na 7ª série para poder priorizar o futebol. O seu primeiro clube de várzea foi o Real Pontalina, da sua cidade. O irmão do Paulo Nunes, que era seminarista e morava no Rio de Janeiro, arrumou um teste para ele no Flamengo, pois todos viam que o menino se destacava jogando bola. Ele passou e entrou na base do clube. Sem mesmo ter estreado no profissional, o Paulo já era considerado uma promessa das seleções de base do Brasil. Por isso, jogou a Copa do Mundo Sub-17. A seleção foi mal nesse torneio e, com 2 empates e 1 derrota, não passou nem da primeira fase. E foi com 19 anos, em 1990, que o Paulo Nunes fez a sua estreia como jogador profissional do Flamengo. O time, que vinha de uma década de 80 muito vitoriosa, tinha a responsabilidade de manter o nível. E o rubro-negro, de certa forma, conseguiu. Venceu a grande Copa do Brasil daquele ano, batendo o time do Goiás na final. Já no ano de 1991, o Paulo Nunes ganhou muito mais oportunidades e, com sua velocidade e bons dribles na ponta do campo, se tornou peça importante naquele time do Flamengo, que ganhou a Copa Rio e ganhou também o Campeonato Carioca, vencendo o rival Fluminense na final. O atacante chegou a marcar um gol no empate por 1-1 na partida de ida. No segundo jogo, o Fla venceu por 4-2 e levou aquele título estadual. O Diabo Loiro jogou nesse ano de 91 37 partidas e marcou 5 gols. Em 1991 houve também a Copa do Mundo Sub-20. O Paulo Nunes foi titular e marcou 2 gols em 6 jogos contra México e Suécia. Na final, ele iniciou entre os 11 e foi sacado aos 60 minutos de partida. O Brasil, por sua vez, perdeu de Portugal nos pênaltis e foi vice-campeão mundial juvenil. No ano seguinte, 1992, a fase vitoriosa do Flamengo continuou. No Cariocão, foi vice da Taça Guanabara e da Taça Rio, sendo então o vice-campeão estadual, atrás do Vasco da Gama. No Brasileirão, o time, que tinha Djalminha, Zinho, Sávio e Marcelinho Carioca, derrotou o Botafogo na decisão e foi o campeão nacional naquele ano de 92. Esse foi mais um grande ano de evolução do rápido e letal Paulo Nunes, que seguiu jogando bem, marcou 9 vezes em 48 partidas. No ano seguinte, o Flamengo não passou das quartas de final da Libertadores e acabou sendo vice-campeão estadual e vice também da Supercopa Libertadores daquele ano. Foi uma época sem conquistas, na qual o Diabo Loiro jogou menos partidas porque machucou gravemente o seu joelho direito. 1994 foi o último ano dele com a camisa do Mengão. Acabou se despedindo do clube sem conquistas, sendo mais uma vez o vice-campeão estadual. Em grande fase, ele acabou negociado com o Grêmio, onde também fez história. Com a camisa do Flamengo foram 156 partidas, 34 gols marcados e 4 títulos conquistados. Os anos do Paulo Nunes no Grêmio representaram o ápice da sua carreira. Junto com o Jardel, que chegou do Vasco, eles fizeram uma dupla de ataque histórica, imparável no tricolor gaúcho. O Flamengo não o quis porque queria montar o sonhado ataque, com Romário, Sávio e Edmundo. E os resultados coletivos do Grêmio apareceram logo no primeiro semestre, com a conquista do estadual de 1995. A vitória foi contra o Internacional e, claro, foi bastante comemorada. Na Libertadores, o Grêmio triunfou de maneira incontestável. Eliminou Olímpia, Palmeiras e Emelec, com gol inclusive do Paulo Nunes, para na final bater o Atlético Nacional da Colômbia. No jogo de ida, ele deixou o seu no triunfo por 3-1 no Olímpico. Paulo Nunes faz
faz a sua festa no Estádio Olímpico, camisa 7 do tricolor Kierbicus. Na volta, o empate garantiu o título aos gaúchos, que conquistaram a América pela segunda vez na história. Ainda teve o vice da Copa do Brasil, que foi perdida para o Corinthians. Em dezembro, o Grêmio enfrentou o campeão da Champions, o Ajax, e depois de 120 minutos de igualdade, os holandeses venceram na disputa por pênaltis. Jogando muito, o Paulo Nunes disputou 56 dos 62 jogos do Grêmio no ano e fez 18 gols. Na temporada seguinte, o Grêmio disputou várias competições pelo sucesso de 95. O Paulo Nunes se tornou ainda mais goleador e foi artilheiro do time no ano. Fez um hat-trick no ex-clube e cobrou o Zagallo de ser convocado à seleção brasileira. Esses 3 gols foi para ajudar o Grêmio a conquistar uma vitória? Para ver se o Zagallo lembra de mim. É trilegal. Boa tarde. Na Libertadores, o time buscou o bicampeonato, mas acabou caindo na fase de semifinal. E dentro do estado, voltou a ganhar o título gaúcho, dessa vez com 2 goleadas para cima do Juventude. Outra conquista foi da Recopa Sul-Americana, derrotando o Independiente da Argentina, com o Paulo Nunes marcando. E mais um grande triunfo do tricolor foi justamente no Campeonato Brasileiro. Num clássico contra o Internacional, ele marcou um gol de bicicleta e provocou a torcida colorada, imitando um saci em pleno Beira-Rio. Depois de perder em São Paulo por 2-0 da Portuguesa na final, o time gaúcho conseguiu vencer pelo mesmo placar em casa. E por ter feito melhor campanha, ganhou o título. Decisivo, o Paulo Nunes marcou um dos tentos, o que abriu o caminho para a vitória. Ele entrou na seleção Bola de Prata, como melhor atacante do campeonato, além de ter sido goleador máximo daquele Brasileirão, com 16 gols marcados. Mais uma grande conquista que consolidava o atacante como um gigante na história do clube. Em 1997, o Paulo Nunes seguiu tendo ótimos números individualmente falando, e naturalmente que isso ajudava muito na parte coletiva. O time foi vice-campeão estadual e no Brasileirão não jogou bem. O único torneio de destaque que o time conseguiu triunfar foi na Copa do Brasil, em que o atacante foi inclusive o artilheiro com 9 gols. O copeiro Grêmio eliminou o Corinthians na semifinal, com o Paulo Nunes marcando tanto na ida em São Paulo quanto na volta em Porto Alegre, e fez valer o critério do gol fora de casa para levar a melhor para cima do Flamengo. E essa final foi, aliás, uma das últimas partidas do Diabo Loiro no Grêmio. Arrebentando, foi vendido ao Benfica de Portugal, que pagou 10 milhões de reais. Estou indo para uma equipe também que vai disputar títulos, né? Junto com meus companheiros, estão fazendo uma grande equipe. E eu estou feliz por estar no meio dessa equipe para conquistar os títulos que eu conquistei no Grêmio, que eu fui muito feliz aqui, e tenho certeza que eu vou ser muito feliz também em Portugal. Fazendo do atacante o jogador mais caro da história do futebol brasileiro até aquele momento, e ficou somente no primeiro semestre, deixando o clube depois de jogar a Copa América com a seleção. Isso porque, em alta, o Paulo Nunes mereceu sua chance na Seleção. Numa época de concorrência absurda, ele foi chamado pela primeira vez numa partida amistosa, num torneio contra a França, onde atuou por 11 minutos e a partida terminou empatada em 1-1. Pouco depois disso, foi convocado para a Copa América daquele ano, disputada na Bolívia. A única oportunidade do Paulo Nunes foi justamente contra os donos da casa e na final. O Brasil venceu com tranquilidade por 3-1 e garantiu aquele troféu, o primeiro e único do atacante com o seu país. Isso porque, depois desse jogo, não voltou mais a ser chamado para a seleção. Sendo assim, com a amarelinha foram 2 jogos e um título. A passagem do Paulo Nunes pelo Benfica foi bastante curta e sem brilho. Ficou somente 6 meses, e numa temporada que o Clube das Águias teve 3 treinadores, ele não conseguiu se firmar, sendo que a melhor campanha benfiquista foi no Campeonato Português, terminando em 2º lugar. Lesões, conflitos internos e dificuldade de adaptação abreviaram a trajetória dele no futebol europeu. Pelo clube, ele disputou apenas 8 partidas e marcou 2 gols.
O retorno ao Brasil foi para defender o Palmeiras. Num time muito bem encaixado, treinado por Felipão, que confiava muito no atacante e outros nomes que havia trabalhado no Grêmio, o Verdão foi competitivo em todos os torneios que disputou, vivia ótima fase e fazia frente a qualquer adversário no continente. As comemorações irreverentes e várias vezes provocando os rivais, principalmente o Corinthians, viraram marca registrada dele, que crescia enquanto personagem e ídolo do Palmeiras por esse seu lado. O clube caiu na semifinal do Paulista e do Torneio Rio-São Paulo. Os títulos vieram na Copa do Brasil, com direito a gol do Paulo Nunes no jogo decisivo, revertendo a vantagem do Cruzeiro. Do 2-0 pela direita, eu tive a felicidade de fazer e começar essa onda do título. Outra conquista alviverde foi na Copa Mercosul, batendo o mesmo Cruzeiro. Dessa vez, o Palmeiras ganhou 2 dos 3 jogos da final e foi campeão, com novamente direito a gol do Diabo Loiro, que não por acaso viveu a temporada mais goleadora de toda a sua carreira e teve uma ótima média de quase meio gol por partida. Disputou 63 jogos e marcou 30 vezes. Em 1999, o Paulo Nunes seguiu jogando muito bem, fazendo gols, dando assistências e aparecendo em grandes jogos, quando o time mais precisava dele. Foi o artilheiro do plantel pelo segundo ano seguido, deixando para trás nomes como Evair, Oséias e Alex. Agora falando da parte coletiva, o Palmeiras foi vice do Paulista, onde houve uma confusão generalizada, que o atacante foi um dos protagonistas, perdendo do Corinthians, e foi vice da Copa Mercosul, perdendo do Flamengo. No primeiro semestre do ano, destinou suas forças a Libertadores e deu certo. O Palmeiras derrotou a América de Cali nos pênaltis e foi campeão da América, conquistando aquele título que já era obsessão dos palmeirenses. Depois disso, veio a frustração com a derrota na final da Copa Intercontinental contra o Manchester United por 1-0, jogo no qual o Paulo Nunes permaneceu em campo por 77 minutos. Só que mesmo estando bem e sendo um dos principais jogadores do time, se não o principal, ele deixou o clube, pois cobrava uma dívida não paga pela Parmalat de $1 milhão para voltar a vestir a camisa do Grêmio. Foi um acordo que eu fiz quando eu assinei com o contrato com o Palmeiras Parmalat, de que esse dinheiro seria, o valor dos meus 20%, nem é 15%, são 20%, e até hoje não foram pagos. O Benfica recebeu o dinheiro, o meu empresário, que é o Mingueia, recebeu o dinheiro, e eu que prestei serviços aqui há 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, não recebi. Eu não estou pedindo nada demais, eu estou mostrando isso para o torcedor, eu quero o dinheiro que foi prometido para mim. Se isso não foi acertado, a minha permanência com essas condições, 99,9% o Paulo Nunes não fica no Palmeiras. Pelo Palmeiras foram 129 jogos, 58 gols e 3 títulos conquistados. Esse retorno ao Grêmio foi muito festejado, mas não foi tão mágico quanto a primeira passagem, tanto em termos de atuações quanto de conquistas. Isso porque o clube até passou em primeiro no octagonal final do Gauchão para avançar a decisão, mas aí foi atropelado pelo Caxias do técnico Tite e perdeu de 3-0, sendo vice do estadual. No Brasileirão, o Imortal caiu na semi e no final do ano, o Paulo Nunes, que era reserva, acertou com o Corinthians e deixou a equipe. Somando as duas passagens, ele totalizou 172 jogos, marcou 63 gols e ganhou 6 títulos. A transferência improvável aconteceu. Por ser ídolo do rival e provocar o Corinthians em diversas oportunidades, o Paulo Nunes nunca foi bem quisto no timão. Mas a torcida do Corinthians quer falar contigo antes. Eu falei, mas quer falar como? Eu falei assim, não, um lugar você escolhe e eles vão lá falar contigo. Eu falei, quantos? Uns 5 só. Eu falei, veio 2 seguranças e meu advogado. Entrei ali na 23 de maio, naquela churrascaria, que vai pro Porto. Entrei ali, tô sentado lá com um segurança meu aqui, o outro tava me pelando no canto e o meu advogado aqui. Começa a entrar uns 60 torcedores do Corinthians gritando. Eu falei, fudeu, agora me bate aqui mesmo. Jogou pouco com a camisa do clube nesse ano de 2001, pois esteve machucado no início e fora de ritmo. Somente 1/3 dos jogos, mas ele já conseguiu o título do Campeonato Paulista daquele ano, derrotando o Botafogo de Ribeirão Preto. Isso deu uma amenizada nos conflitos, mas depois de ele se envolver em uma confusão entre Ricardinho e Marcelinho Carioca,
voltou a ser muito perseguido. Saí pela porta da frente, sendo xingado também do mesmo jeito, mas eu assumo que foi o maior erro da minha vida. Isso aí é, sem dúvida. Ainda em agosto, muitas vezes hostilizado até em treinamentos e tendo sua vida ameaçada pela torcida corintiana, ele deixou o clube alvinegro, com 25 aparições, 4 gols e 1 troféu. Em 2002, o Paulo Nunes foi jogar no Gama e já indiciava os últimos passos da sua carreira profissional. O clube disputou o estadual, mas foi apenas o vice-campeão brasiliense daquele ano. No Brasileirão, a pior campanha. O Gama terminou em 25º lugar, só atrás do Lanterna Botafogo, e caiu para a segundona. Com a camisa do Gama, o Diabo Loiro disputou 12 partidas e marcou uma vez. No ano de 2003, o Paulo Nunes foi contratado pelo Al Nassr da Arábia Saudita, mas, devido a seguidas lesões, mal jogou e deixou o time com apenas um jogo registrado. O mesmo cenário aconteceu quando ele assinou com o Mojimirim. Um dos jogos, curiosamente, foi contra o Palmeiras na Série B e deixou o time em meados de 2003, depois de ter jogado apenas 2 partidas. Jogando pelos clubes entre 1999 e 2003, foram 504 partidas, 165 gols e 14 títulos coletivos. Desde 2019 e atualmente, o Paulo Nunes é comentarista do canal por assinatura Sport TV e já é co-apresentador do programa Segue o Jogo na Globo. Polêmico, irreverente, provocador. Um jogador clássico dos anos 90 que faz muita falta hoje em dia. Sempre com muita velocidade e explosão. O Paulo Nunes deixava os adversários para trás nas corridas e, além disso, se destacava por ser um cara que conseguia e gostava de decidir jogos grandes. Ídolo de Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Não teve vida fácil no Corinthians e jogou pouco na seleção, mas isso não diminui em nada sua trajetória. Trajetória de um cara que, além de ser um personagem folclórico do futebol brasileiro, foi um baita de um jogador. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos, que semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou!